Março de 2022 marca o centenário da primeira exibição do filme Nosferatu, uma sinfonia de horror, clássico do expressionismo alemão, primeiro filme de vampiros. Essa celebração já foi tema de uma live aqui do canal Fantástico Cursos, com mais de 2 horas de duração, onde foi abordado diferentes aspectos desse filme e também da descoberta de um livro, de uma novelização dessa obra. Eu vou deixar marcado em cima para você conferir esse bate-papo. E uma das coisas que sempre me chamaram a atenção de Nosferatu, e por isso que tem esse vídeo aqui também, porque Nosferatu sempre merece mais considerações sobre visto sua importância, né, para a literatura de vampiros, para a cultura vampírica no geral, é o fato de que eu sempre identifiquei em Nosferatu o filme a melhor representação do vampiro, a melhor representação, a mais próxima do vampiro folclórico do leste europeu, ou seja, da base folclórica, de onde surgiu o vampiro, que posteriormente seria apropriado pelos românticos e se transformaria na figura aristocrática, sedutora, amoral, que vem sendo celebrado pela literatura e pelo cinema desde então, tá? Então eu fiquei pensando, por que não fazer um vídeo, por que não falar para as pessoas sobre justamente Nosferatu e outros tipos de vampiros, os vampiros do leste europeu. Então confira aí esse vídeo depois da vinheta. Então vamos ver um pouco mais de perto essa enorme e complicada família dos Filhos da Noite, os vampiros do leste europeu. E eu vou começar aqui com um termo que já traz uma similaridade, uma aproximação entre duas criaturas bem conhecidas do gótico e do horror, que é o vampiro e o lobisomem. E eu estou falando do termo aqui Virkolak ou Varkolak, o que remete a um passado em que vampiros e lobisomens eram tratados pelo mesmo termo. O Virkolak é uma velha criatura mitológica do folclore eslavo, parecida com um lobo que devorava o sol e a lua. O termo Virkolak descrevia uma pessoa que podia se transformar em diferentes animais, dentre eles um lobo. O que reforça ainda mais é que, no século XIX, os dicionários russos latinos definiam Virkolak como eclipse da lua e como espectro composto de um cadáver e um demônio, com os dois termos de definição remetendo um para um lobisomem e outro para a possessão e animação do cadáver por uma entidade maléfica. Durante 7 anos, o Virkolak repousa em seu sepulcro. Depois sai sob a forma de um menino negro que vem sugar o sangue dos humanos. Ele volta à sua vítima algumas semanas ou meses mais tarde, e esta se sente esgotada e lentamente vai definhando. Percebe-se uma pequena mancha vermelha no seu braço esquerdo, sinal evidente da natureza do agressor. Se o Virkolak visita 9 vezes um homem e suga seu sangue sem ser incomodado, seu alvo morre em poucos dias. Percebe-se aí um dos elementos que o Bram Stoker utilizou no Drácula, já que a Lucy Westenra é sugada 9 vezes e só sobrevive algum tempo graças a transfusões. Dizem também que se trata do 9º ou do 7º filho de um mesmo casal e que possui a faculdade, como já foi dito, de se transformar em animal quando quiser. Sob essa forma animal, ele vai então sugar o sangue de quem está dormindo. A estreita relação que existe entre os lobisomens e os eslavos do sul é confirmada pelas crenças observadas nessa região geográfica. Os lobisomens não encontram repouso após a morte e devoram a carne dos próprios pés e mãos. Quando não tem mais nada para comer, saem do seu túmulo à meia-noite, atacam os rebanhos, entram nas casas, deitam sobre quem está dormindo e sugam seu sangue. Ou seja, o lobisomem retorna como vampiro. Com o tempo, porém, o termo Virkolak gradativamente foi perdendo a sua associação com lobisomem, com essa conotação com lobo, assumindo hoje a forma relacionada diretamente a vampiros. Uma outra criatura vampírica que foi registrada pelo grande vampirólogo Dom Augustin Calmet é o Brukolak. Brukolak, cujo nome encontra sua raiz na Grécia, designando um zumbi ou um fantasma que ataca os rebanhos. A etimologia de Brukolak vem das
das palavras burcos, que significa lama, e dilaucos, que significa fossa, porque se afirma de que os túmulos onde são colocados esses corpos encontram-se geralmente repletos de lama. Um dos termos mais conhecidos quando se fala de vampiros é o Nosferatu, termo esse que deriva do antigo eslavo e que aparentemente vem do grego nosophoros, ou seja, o portador de pragas. Do contexto religioso, a palavra passou para o uso popular e tem sido frequente e erroneamente citado como uma palavra romena significando morto-vivo ou demônio, sendo que, no decorrer do século XX, como mostram as pesquisas, o seu uso parece ter sido totalmente abandonado na Romênia. A popularidade do termo Nosferatu, quase como um sinônimo de vampiro, se estabeleceu foi no cinema alemão, na fase do expressionismo alemão, nas primeiras décadas do século XX, quando o diretor Friedrich Murnau decidiu usar o termo Nosferatu para fazer uma distinção em relação à obra Drácula, já que o filme Nosferatu é uma adaptação não autorizada da obra de Bram Stoker. E o termo acabou pegando. Opa, tá gostando do vídeo? Então deixa eu interromper rapidamente para lembrar que se você quer se aprofundar não apenas nesse tema desse vídeo aqui, mas também saber tudo sobre o vampiro na lenda, na história, na ciência, na literatura, na TV, também no cinema, vem para o Dissecando Vampiros. Dissecando Vampiros é o curso online do Fantástico Cursos sobre os Filhos da Noite, onde eu abordo com profundidade, com referências, diferentes aspectos desse personagem que vem fascinando a humanidade por tanto tempo, né? Então, caso você tenha interesse, quando acabar esse vídeo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, as informações, a proposta e também os depoimentos de quem já fez o Dissecando Vampiros, beleza? Então fica aí a dica. E vamos voltar para o vídeo. Um vampiro que é pouco conhecido do grande público e que está na região da Valáquia é o Muroni, que é o fruto ilegítimo de 2 filhos ilegítimos, ou o espírito nefasto de uma pessoa morta por um vampiro. De dia, ele fica deitado em seu túmulo. De noite, sai livremente para onde seu desejo o leva e suga o sangue dos vivos. Ele é imortal e só pode ser eliminado se o seu corpo, reconhecido por apresentar um aspecto sadio no caixão, for desenterrado e lhe atravessarem o corpo como estaca de madeira ou se for queimado. Acredita-se que o Muroni pode se metamorfosear em cão, gato, sapo, rã, pulga, piolho, percevejo e aranha. Ele não deixa obrigatoriamente marca no pescoço da pessoa cujo sangue ele suga, o que reforça o temor dos homens ante um caso de morte súbita. Outro vampiro do leste europeu, pouco conhecido a partir do nome, é o vampiro da Bulgária chamado Ustrel, descrito como o espírito de uma criança nascida num domingo que morreu antes de ser batizada. 9 dias após o sepultamento, acredita-se que o Ustrel conseguia livrar-se do túmulo para atacar o gado ou as ovelhas, drenando-lhes o sangue. Depois de se banquetear a noite inteira, voltava para o túmulo antes do amanhecer. Após se alimentar durante 10 dias, o Ustrel tinha força suficiente para não precisar mais voltar para a sepultura. Encontrava um local de descanso durante o dia, entre os chifres ou as pernas dos carneiros, ou entre as pernas traseiras de uma vaca leiteira. Era capaz de detectar um grande rebanho e de dar conta de todos os animais, os mais gordos em primeiro lugar. Os animais que atacavam, até 5 numa mesma noite, morreriam naquela mesma noite. Se um animal morto fosse dissecado, os sinais das feridas que o vampiro deixassem estariam evidentes. E a gente já vê como é que a morte inexplicável de vacas e ovelhas era o primeiro sinal de que um vampiro estava presente na comunidade. Outro nome ainda pouco conhecido era do Tenats, um vampiro da região de Montenegro. Acreditava-se que o Tenats é o corpo de uma pessoa falecida que tinha sido possuída pelos maus espíritos. O Tenats vagava à noite e sugava o sangue das pessoas adormecidas. Transformavam-se em camundongo para reentrar em seu local de sepultamento. E chegamos por fim ao grande termo presente em diversas regiões do leste europeu e que se especula ter originado a palavra vampiro. Eu estou falando do Opir. Opir, cuja etimologia é incerta, já que se especula que ele veio do sérvio pirite, que quer dizer inflar, ou ainda do grego apiros, que quer dizer não submetido ao fogo, ou ainda do turco
pia, que quer dizer voar. Mas o fato é que essa palavra vai aparecendo em diversas regiões com variações. Na região da Sérvia e da Croácia, ele é upirina. Na Ucrânia, é upirbi. Na Bielorrússia e na Tchecoslováquia, é upir. Na Polônia, é upior. Na Bósnia, lampir. E na Bulgária, o vampir. Cada termo desse já foi especulado ser a origem da palavra vampiro. Mas, já adianto desde já, ainda há muitas controvérsias sobre a origem do nome dessa criatura. Mas, independente dessas variações linguísticas, alguns elementos se mantêm em comum, como o morto que retorna para molestar o vivo e a sua capacidade de se transformar em animais, especialmente o lobo. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.